A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, pelos momentos que nós separamos aqui, Senhor, para aprender da Sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela nossa saúde, pelo alimento de cada dia. Ô, Senhor, pelo levantar, pelo deitar, pelo respirar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, todos os milagres, todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ô, Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados. Continua, Senhor, capacitando cada um de nós para estar falando e transmitindo o seu evangelho, né, Senhor? Ô, Senhor, muito obrigada por tudo. Me perdoa, Senhor, me perdoa muitas das vezes pela minha falta de tato, pela minha falta de sabedoria, mas eu peço, Senhor, que me revele cada dia mais a sua palavra e que eu possa, Senhor, estar transmitindo esse evangelho que traz a vida, Senhor, através de ti, Cristo Jesus. Ô, Senhor, abençoa nossos familiares, Senhor. Abençoa-os cada dia mais. Que quem precisar ainda, que venha verdadeiramente ter um encontro real contigo, Senhor. Oh, aleluia. E muito, muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos capítulo 16, dos versículos de 9 a 20. Falaremos sobre as aparições do Senhor Jesus depois que ele ressuscitou, né? Amados, estamos hoje encerrando o nosso estudo no livro de Marcos e até aqui nos ajudou o Senhor. E até quando o Senhor me permitir estar falando, né, da sua palavra, transmitindo a sua palavra, vamos estar dando prosseguimento aos nossos estudos. Amém? Sei que alguns ficam um pouco mais longos, né? Mas eu acho que é realmente necessário que a gente dedique tempo para estar aprendendo cada dia mais da palavra do Senhor. Ainda que a gente não tenha um estudo aprofundado todos os dias, mas eu acho que é muito importante todos os dias nós estarmos entrando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, né? Nos alimentando espiritualmente. Amém? Assim como todos os dias nós buscamos o alimento físico, né? Em 3, 4, 5 refeições por dia, nós também, nós que somos cristãos, estamos vivendo neste mundo, precisamos também buscar o quê? O alimento espiritual para que nós possamos, para que Deus continue o quê? Nos sustentando, né? E que a gente encontre forças no Senhor para nos mantermos de pé. Amém? E aí eu estou muito feliz por estar neste vídeo, né? Encerrando o livro de Marcos. E aí faltam só 25 livros do Novo Testamento. Mas tudo isso para a honra, glória e louvor do santo nome do Senhor. Amém? Então vamos lá para o nosso estudo. Já falei bastante, fiz uma introdução longa. Marcos capítulo 16, versículo 9, vai nos dizer: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, né? Eu havia dito no estudo anterior a respeito da ressurreição que aqui Marcos não fala muito desse momento, né? Entre o Senhor Jesus e Maria Madalena quando eles se encontraram, né? Ali no túmulo do Senhor Jesus, ali na sepultura. Mas aqui nós vemos no versículo 9 que o João Marcos, né? Ele citou esse fato, mas ele não se aprofundou.
Só que no livro de João, nós vemos o quê? Mais detalhado este encontro. Deixo para vocês como indicação lá em João, capítulo 20, se eu não me engano. Amém? 20 ou 21, não sei. Mas continuando. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, logo no domingo, né, na manhã de domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, versículo 10, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, né? Então ela foi, partiu e anunciou, né, aos discípulos do Senhor Jesus, aqueles que tinham estado com ele, né, os discípulos do Senhor Jesus, os quais estavam tristes e chorando, que o Senhor Jesus tinha o quê? Tinha ressuscitado, né? Lá no estudo anterior também, falava lá no versículo 8 que aquelas mulheres partiram apressadamente dali e nada diziam a ninguém porque temiam, né? Mas nós vemos aqui no versículo 10 que Maria Madalena foi e anunciou, né? Ela anunciou aos discípulos do Senhor Jesus. Ouvindo eles, versículo 11, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram, né? Então eles não creram na palavra daquela mulher, Maria Madalena, a respeito do Senhor Jesus estar vivo. Versículo 12. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Se eu não me engano, fala sobre o caminho para Emaús, né? E o Senhor Jesus se manifestou ali, né? Ele apareceu, ele fez uma aparição ali, só que com uma outra fisionomia, outra forma, né? Eles não, de maneira que eles viram aquela pessoa, mas não reconheceram quem era, né? E depois manifestou-se em outra forma 2 deles que iam de caminho para o campo. Versículo 13. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram, né? Então, aqueles 2 homens, aqui vemos em Marcos que essas questões, Senhor Jesus se encontrando com Maria Madalena, Senhor Jesus se encontrando com aqueles 2 discípulos, não é detalhado, né? Mas citado, mas nós vemos aqui que o quê? Que aqueles 2 discípulos que estavam a caminho do campo, né? Eles voltam, né? Eles retornam e contam, né, aos discípulos que eles tinham visto o Senhor Jesus. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Então, eles ainda não creram que o Senhor Jesus tinha o quê? Ressuscitado. Finalmente, apareceu aos 11. Então, o Senhor Jesus foi e apareceu aos 11 apóstolos, né? Eram 12, mas aqui Judas Iscariotes já havia, né, falecido. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, né? Então ali lançou-lhe em rosto, ali eles ficaram que eles perceberam a incredulidade, né? O Senhor Jesus chegou ali e mostrou que ele estava vivo, fez a sua aparição entre os 11 para eles verem a falta de fé e a dureza do coração deles para crer que o Senhor Jesus tinha ressuscitado da forma que ele tinha anunciado que iria acontecer, que ele seria morto e ressuscitaria após 3 dias. E dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, vai nos dizer: e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 15
E aí, amados, como vocês estão? Estão felizes? Estamos hoje encerrando o nosso estudo. Deixem sempre os comentários com qualquer dúvida ou alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 6. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, né? Então, o apóstolo Paulo falando a respeito, né, da aparição do nosso Senhor Jesus aos seus discípulos. Versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, né? Então, o Senhor Jesus instituiu o ide, né? Ide e pregai o evangelho, né? Ide, vá, né? Uma ordenança. Vá, pregue, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o Senhor instituiu que uma missão, né, para os apóstolos, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Os seguidores de Cristo têm uma ordenança: ide e pregai. Claro, cada um tem um dom que Deus o dá, né? Mas pregar o evangelho, né? Falar do evangelho, não é somente como eu posso me expressar de maneira que possamos todos compreender. Pregar o evangelho não é somente você fazer, por exemplo, um curso de teologia. Claro, quanto mais você puder aprender da palavra de Deus, é melhor. Mas não é somente figuras de autoridades, né, dentro de uma igreja que tenha a ordenança, né, de pregar o evangelho. É todo seguidor de Cristo, todo seguidor de Cristo tem como ordenança pregar, falar de Jesus, pregar a Jesus. Mas como? Preparando uma grande pregação, um culto? Não. Pode, de maneira simples, através das suas ações, através da sua vida, um testemunho da sua vida, falar, né, pregar a respeito do Senhor Jesus e o que o Senhor Jesus fez na sua vida. Entende? Vocês conseguem compreender? Pregai o evangelho. Se for necessário, use palavras. Então, a gente, muitas das vezes, nós, cristãos, nós estamos pregando a Cristo através não de palavras. Não, eu não preciso abrir a boca, muitas das vezes, e falar, olha, Cristo fez por mim, Cristo, você tem que se arrepender, ser batizado. Mas através das suas ações, as pessoas enxergam Cristo na sua vida. Vê que você é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que tem amor ao próximo, que se preocupa, que ajuda. Claro, eu não estou falando isso para a gente trazer para nós uma soberba de achar, não, nós somos demais, não. É para que as pessoas enxerguem Cristo em nós e não necessariamente nós, indivíduos particulares. Nós queremos dar bons testemunhos a respeito do que nós somos, né? Do que nós vivemos. Muitas das vezes, as pessoas que são mais difíceis de ganharmos a confiança e demonstrarmos a nossa mudança são as pessoas que mais convivem com a gente. Por quê? Porque elas conhecem o nosso passado, conhecem nossos erros, sabe todas as vezes que a gente falou que mudou, que a gente tentou mudar, mas na verdade a gente não mudou e continuava praticando as mesmas coisas. Então, lá pela 20ª vez que a gente fala que mudou, as pessoas já sentem uma desconfiança. E aí, através do tempo, que nós verdadeiramente mostramos que somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E dessa forma, as pessoas vendo a mudança da nossa vida, eles estão vendo que o poder de Deus de transformar vidas.
Então, ainda que eu não abra a boca para falar um sermão de 1 hora e meia, mas eu estou pregando a Cristo através da minha vida, através das minhas ações, através da forma que eu conduzo a minha vida e da forma que eu interajo com a sociedade. Então, estou sim indo e pregando o evangelho, né? Mas tem, né, aos dons espirituais e também cargos, né? Tem o pastor, tem o bispo, o presbítero, né? Os cargos eclesiásticos. Nós temos evangelistas, missionários, que são aqueles que vão. Missionário é uma pessoa que faz uma missão, vai para um local, determinado local, fazer uma missão, que é o quê? Propagar o evangelho. O evangelista, ele vai o quê? Evangelizar, falar do evangelho, né? Então, cada um em Deus tem o quê? Tem o seu papel. E aí cabe cada um pedir a Deus sabedoria e discernimento para compreender qual é o seu, né? Cada um vai buscando entender. Eu ainda estou tentando entender qual é o meu, mas em nome de Jesus, um dia eu vou ter revelação qual é. Mas enquanto nós não sabemos, nada nos impede de falar do poder de Deus, do amor de Deus e dar bons testemunhos para Ele. Amém? Nada de dar mau testemunho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Né? Nós aqui no Brasil, nós somos testemunhas, né? Testemunhas de Deus. Amém? Testemunhas do Senhor Jesus. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perdão, eu botei 16, mas eu li Marcos 16, mas botei para vocês João 15, 16. Vou pular. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora eu vou voltar, que eu estava falando do versículo 15 ainda, né? E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, nós não escolhemos, né, ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus é que nos escolhe. E vos nomeei para que vades e deis fruto, né? Aqui no contexto, vamos lá em João, para a gente ver o contexto para quem o Senhor Jesus estava falando, né? Claro que a gente conjectura, a gente traz para nós, né? A gente joga para nós a responsabilidade. Muitas pessoas, né? Claro, eu vou falar eu também. Claro que muitas das vezes a gente quer se ausentar de responsabilidades, né? Quem quer? Nem todo mundo tem essa personalidade de eu gosto de assumir a responsabilidade, quero jogar tudo para mim, eu quero eu resolver. Mas tem muitas coisas, muitas pessoas que não, que elas preferem o quê? Elas preferem se ausentar da responsabilidade e esperar que o outro faça, né? Então, quando a gente conjectura esse versículo, né, que vades, ide, pregai o evangelho, nós, como cristãos, devemos ter a consciência, né, cada um livre, né? Cada um é livre segundo o que Deus lhe dá, né? Eu estou trazendo isso para a gente, por quê? Porque é bom darmos, né? Falarmos da palavra de Deus, é uma maravilha. Eu gosto. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui no canal há tanto tempo falando da palavra de Deus, mas é muito bom falar da palavra de Deus. Então, eu falo para a gente conjecturar para as nossas vidas, né? Chama para a gente essa responsabilidade de falar do amor de Cristo, transmitir às pessoas esse amor de maneira que alcance vidas e traga mudanças, salvação, né, para a vida de mais e mais pessoas, né?
Então, eu gosto de trazer essa responsabilidade para cada um de nós, mas isso também cabe a cada um a seu com Deus, né? Aqui, João 15, versículo 16. Lá no começo do capítulo vai dizer o quê? Continuação das últimas instruções aos discípulos, né? O Senhor Jesus falando o quê? Dando instrução aos seus discípulos do Senhor Jesus. Então, o Senhor falando aos seus discípulos: não me escolhestes vós a mim. Então, vocês, o Senhor Jesus falando com os discípulos, vocês não escolheram a mim, mas eu os escolhi e nomeei vocês para que vocês vão e deem frutos. E o vosso fruto, o quê? Permaneça para sempre, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda, né? Então, tudo que pedirmos a Deus Pai, claro, tendo discernimento de saber pedir como convém, segundo a vontade de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, ele o quê? Vos conceda, né? Colossenses 1:23 vai nos dizer: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, né? Então, lá no versículo 16, que vai ser, acho que depois desse, né? Fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ficar o quê? Firmes na fé, fundados e firmes. O que é fundados, amados? Uma casa, antes de ser construída, ela precisa de uma fundação, colunas, né? Bases. Uma coluna precisa levar o quê? Vergalhão, precisa do quê? De um bom cimento para fazer um concreto, pedra, né? Para poder encher aquela coluna, para quê? Para ela ficar bem firme. E se você for levantar mais de um andar nessa casa, é bom você fazer o quê? Fazer, desculpa a forma de falar, mas uns buracos. É porque já teve construção em casa, a gente quebrou o chão, né? Fez um buraco um metro por 1 metro, e aí a gente encheu de umas pedras, umas rochas bem grandona, e depois jogou concreto, né? Então, aí para poder fazer um segundo andar na casa. Então, quando a gente está fundado na fé, a gente faz como isso, a gente penetra dentro da fé, a gente vai o mais fundo possível e monta o que? A nossa base, de maneira que pode vir vento, tempestade, qualquer coisa, não abala, nem se mexe, ela fica o quê? Firme, né? Firmes na fé, e não vos moverdes da esperança. Nada, as advers... Meu Deus, que palavra... vai vir coisas ruins, né? As adversidades. As adversidades vão vir e nada vai abalar a nossa esperança, ainda que a gente não veja nenhuma, com os nossos olhos humanos, a gente enxergue e não veja, nossa, é impossível a gente sair dessa situação, mas que a nossa esperança em Cristo Jesus não se mova, não se abale por qualquer tipo de doutrina ou perseguições ou lutas, que nada consiga mover a nossa esperança e a nossa fé. A esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, ministro da palavra, apóstolo Paulo. Glória a Deus! Já li esse versículo, e em João 3,18 vai nos dizer: quem crê nele não é condenado. Quem crê nele, quem? Senhor Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê no Senhor Jesus já está condenado. Por quê? Porque só há salvação em Cristo Jesus. A consequência do pecado é morte eterna. O Senhor Jesus ofereceu-se como sacrifício perfeito para, para o favor, né, em favor dos nossos pecados. E como posso dizer, de uma maneira básica, tenhamos discernimento, Senhor, me ajuda a explanar, mas
como que você pode receber o sacrifício de Jesus na sua vida se você não crê em Jesus, né? Se você não crê no Senhor Jesus. E muitos que não creem em Senhor Jesus também não creem que vai haver uma morte eterna. Alguns podem acreditar, não, aqui morreu, acabou, não tem nada depois, entendeu? Só se vive uma vez, né? E aí não crê no que pode acontecer depois. E aí já está com uma situação muito difícil, porque sem o Senhor Jesus não há remissão de pecados. Só há remissão de pecados, perdão dos pecados, com o derramamento de sangue. E o Senhor Jesus ofereceu o seu sangue para que nós, cristãos, que cremos nele, né, cremos que ele é Filho de Deus, que ele é o nosso Salvador, e o único que pode nos salvar, não morrêssemos. João 12:48 vai dizer: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aqueles que rejeitarem a Jesus e não crerem em suas palavras. Sua palavra. Atos 2:38 vai nos dizer: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Se eu não me engano, nessa passagem em Atos, é quando aqueles homens, aquelas pessoas do povo que não creram no Senhor Jesus, né, começam a crer, a perceber quem realmente era Senhor Jesus, aqueles que eles rejeitaram, né? As primeiras conversões, do versículo 37 ao 47. Ouvindo eles, versículo 37, Atos 2. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então, antes dessas primeiras conversões, houve o quê? O discurso, né? O discurso do apóstolo Pedro. Ele pregou ali, pregou e falou com aquelas pessoas que 3.000, né? 3.000 homens foram batizados. Lá no versículo 23 de Atos 2 ainda, vai falar: a este que vos foi entregue, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, né? Então, o apóstolo Pedro falando, né, que o Senhor Jesus foi o quê? Entregue a um determinado conselho com a presciência de Deus, né? Deus sabia de todas as coisas, ele é onisciente, ele sabia antes de acontecer, onipotente, onipresente, onisciente. Então, antes dessas coisas acontecerem, o Senhor já sabia e falou, né? Tomando vós,
ou crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, né? Então, apóstolo Paulo falando ali, lá no versículo 14 vai falar que o apóstolo Paulo estava o quê? Dando um discurso, né? Pregando para quem? Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, né? Seja eles judeus ou não judeus, gentios. Então ali ele estava o quê? Pregando o evangelho. Ele já estava praticando o quê? O id. Atos 16:30 vai nos dizer: E tirando-os para fora, disse: Senhores, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Né? Vamos lá, novamente, em Atos 16, para que eu possa ler. Sempre eu indico para vocês, sempre que ler um versículo, leia antes e depois para entender a qual contexto o versículo é inserido, para que ajude de alguma maneira a nós estarmos o quê? Tendo revelação do Senhor. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. Versículo 30, deixa eu ver quem está falando. Ao carcereiro. Estava falando carcereiro lá no versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Né? Então o apóstolo Paulo falou o quê? Para o carcereiro não infligir a ele mesmo nenhum mal. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Né? Então aquele carcereiro foi lá e se prostrou diante de Paulo e Silas e perguntou o que era necessário que ele fizesse para ele ser salvo. E o que o apóstolo Paulo diz, no versículo 31, acho que não botei aqui, não botei. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E ali eles ficaram o quê? Pregando a palavra do Senhor, né? E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam na casa do carcereiro. Amém? 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, vai nos dizer que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que creem e aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Né? Então, hoje temos, né, como sinal para o Senhor as curas, milagres, né? Tocar na serpente, pegarão nas serpentes, né? Se tomarem o veneno, não vai acontecer mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 5,12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2,4.
Amém, amados? Amém, 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 amém. Então, os sinais, os prodígios, os milagres, as maravilhas eram os sinais, né? São os sinais até hoje dados pelo Senhor, né? Para falar sobre o seu evangelho, né? Para testificar o seu evangelho. Amém? Creia você também nesta palavra. Creia em Jesus Cristo. Amém, amados? E assim encerramos o nosso estudo bíblico no livro de Marcos. Glória a Deus. Aleluia. E aí, o que vocês acharam dos nossos estudos? Foi uma longa caminhada, mas estamos aqui encerrados no nosso estudo bíblico em Marcos. Deus abençoe a todos. Muito obrigada você que esteve até aqui. E comenta aí um glória a Deus, aleluia, pela nossa finalização aqui no estudo. Amém? Forte abraço. Até o próximo estudo em Lucas. Amém? Deus abençoe a todos.